que reduziu artificialmente o preço dos combustíveis e que gerou uma série de problemas fiscais para nós administrarmos. Eu estou dizendo isso porque nosso esforço continua no sentido de equilibrar as contas por meio da redução de gasto tributário no nosso país. Todo mundo conhece os indicadores. O gasto tributário no Brasil foi o que mais cresceu. Ele subiu de cerca de 2% do PIB para 6% do PIB, e nós entendemos que ali, até pelas recentes manifestações da imprensa, depois da publicação, da aprovação das medidas pelo Congresso Nacional, a quem eu agradeço mais uma vez, todos julgando a justiça daquilo que foi finalmente aprovado pelo Congresso Nacional, inclusive a tal polêmica medida provisória 1185, que de polêmica não tinha nada, porque assim que nós apresentamos os dados e as pessoas tomarem conhecimento, primeiro da origem do equívoco, né? Um jabuti que entrou numa lei, que foi vetado e que depois teve o veto derrubado, gerou um rombo de cerca de 200 bilhões de reais nos últimos 6 anos no orçamento federal. Essas coisas a gente precisa administrar com seriedade para nós colocarmos ordem nas contas públicas. E o Brasil demonstrou, no ano de 2023, que é possível ter bons indicadores e bons prognósticos para a nossa economia. Se você pegar a taxa de câmbio, taxa de inflação, taxa de desemprego, risco país, tudo isso é muito mais favorável hoje do que um ano atrás, porque está em curso um trabalho de radiografar os problemas que nós temos, estruturais, de orçamento, e estamos enfrentando cada um desses problemas com transparência, com diálogo, com explicação das medidas, com negociação, às vezes com concessões, para que a gente possa chegar a um denominador comum e o país avançar. O que nós queremos é que esses indicadores macroeconômicos continuem avançando, que a gente que nós tenhamos um 2024 com crescimento, com baixa inflação, com queda do desemprego e assim por diante. Isso tudo exige da nossa parte, em primeiro lugar, transparência, explicar por meio da imprensa o que está acontecendo com o orçamento federal. Em segundo lugar, o que fazer para sanar os vícios que são encontrados. Então, eu vou começar a falar das decisões que nós tomamos e que nós estamos submetendo ao Congresso Nacional, sempre contando com a boa vontade de deputados e senadores, em sentar para ouvir o Ministério da Fazenda, a área econômica, sentar para ouvir os nossos argumentos. Inclusive com demonstração. A gente já teve até apoio do Tribunal de Contas da União, no caso da reforma tributária, para validar os cálculos da Fazenda e dar segurança para o Congresso Nacional tomar a melhor decisão. Então, os dados que eu vou mencionar aqui são todos passíveis de escrutínio, podem ser analisados por vocês com a maior transparência, pode ser analisado pelos órgãos de controle com a maior transparência. E o que nós queremos é que haja transparência, porque é a transparência que vai nos levar a uma decisão correta do Congresso Nacional. Quanto melhor a qualidade da informação que o Congresso receber, mais fácil vai ser administrar as negociações em busca de um orçamento sustentável. É isso que nós queremos. Então, começando pelo maior problema que nós identificamos a partir de julho, porque muita coisa, por exemplo, voltando para a questão da 1185, nem a Receita Federal, quando nós assumimos, tinha conhecimento do rombo que a Lei Complementar 160 produziu no orçamento. Tanto é verdade que não estava sequer no anexo do orçamento o prejuízo que aquela emenda causou, né, para os cofres públicos, e que foi sanada primeiro pelo STJ, num primeiro momento, e depois pela MP aprovada. Então, é um trabalho de data mining. Você tem que realmente ir atrás dos números para entender o que está acontecendo. Eu estou falando da MP 1185 porque o outro problema que aconteceu, que foi identificado, é ainda uma reminiscência da decisão do Supremo Tribunal Federal, chamada a tese do século,
que implicou a devolução, né, para as empresas de 500 bilhões de reais. Meio trilhão de reais que a União foi condenada a devolver. Não para o consumidor que pagou o imposto, mas para a empresa que recolheu o imposto que cobrou do consumidor. Então, uma decisão bastante controversa, mas sendo decisão do Supremo, mesmo tomada por 6-5, ela tem que ser cumprida. E o que nós averiguamos aqui, ao longo desse exercício, é que mais de 60 bilhões de reais foi compensado ainda como fruto de decisões judiciais passadas, que nós próprios consideramos já uma página virada, e não estão. Então, essa medida que foi tomada hoje, ela visa regular as compensações. No passado longínquo, nos anos 90, quando você ganhava uma ação judicial para compensar um tributo, você só podia fazer naquele tributo devido. Então, você ganhou um crédito de PIS/COFINS, você só podia compensar em PIS/COFINS. Essa regra acabou, lá atrás, 30 anos atrás. Mas, como eram medidas tópicas, decisões tópicas, era uma coisa fácil de administrar. Quando você tem uma decisão de R$500 bilhão, você passa a não ter como administrar isso de forma transparente. A Receita fica sem condições de planejar o seu trabalho, porque não tem condições de calcular qual vai ser o impacto das compensações. Se fosse um precatório, você teria condições de acompanhar, mas não é o caso. É o caso de uma compensação informada pelo contribuinte e nem sequer validada pela autoridade fiscal. É uma compensação feita a critério do contribuinte, segundo a interpretação que ele tem da decisão judicial. Antigamente, também no passado longínquo, esses cálculos eram feitos pelo juiz da causa. Ele que atestava quanto que você podia compensar. E hoje é praticamente uma autorregulação do próprio contribuinte. Então, você não apenas você não tem a compensação tributo a tributo, você não tem isso, como você não tem um acompanhamento de uma autoridade sobre se a compensação está sendo feita na forma da decisão judicial. Então, isso gerou, esse ano, uma queda de arrecadação de mais de 60 bilhões de reais, não esperada a título de compensação. E só para vocês terem uma ideia, para um déficit estimado, tirando ICMS combustível e precatório, isso aí é pagar calote, né? Mas o déficit corrente mesmo, da ordem de 110 bilhões de reais, é metade do déficit do ano, são essas compensações. Se nós pegarmos a 11,85, que é outro tanto igual a esse, você poderia ter equilíbrio fiscal esse ano, se as contas estivessem em ordem. Eu estou querendo falar isso para vocês terem noção da grandeza dos recursos envolvidos. Então, duas medidas geram um prejuízo da receita da ordem do déficit do ano. Então, o que nós estamos fazendo? Então, quero anunciar, em função dessa explicação, nós estamos adotando um critério muito similar ao que a compensação de prejuízo das empresas. Quando uma empresa tem um prejuízo num determinado ano, ou vários anos acumulado, ela começa a bater esse prejuízo nos anos subsequentes, mas limitado a um determinado percentual. Essa limitação a um determinado percentual é que dá à Receita Federal condições de acompanhamento do processo. Isso dá condições de você se planejar. De novo, nós estamos falando de causas quase que trilionárias. Não estamos falando de medidas tópicas, empresa a empresa. Nós estamos falando de causas trilionárias, R$500 bilhão. Então, nós estamos limitando o que a pessoa pode compensar de um ano para o outro. Tem empresas, inclusive multinacionais, que estão há anos sem pagar imposto. Nenhum, a título de compensação. Então, a empresa vai continuar podendo compensar, né?
mas ela vai estar limitada a um determinado percentual, que é de 30%, né, Bairinho? Vai para regulamento. Vai ficar limitado a um determinado percentual para que a Receita tenha condições de planejar o resultado primário do ano com alguma garantia de que as suas projeções vão se confirmar. E para que a sociedade não tenha também uma noção distorcida do que de fato está acontecendo com o orçamento federal. Então, essa é a primeira medida, eu diria, das mais importantes que nós estamos tomando hoje para recuperar a capacidade de planejamento. Isso faz a Receita perder capacidade de planejamento e segurança nas suas projeções de receita. Isso é muito ruim para o Estado brasileiro. Então, essa é a primeira medida. A segunda medida diz respeito a um programa que era para ter acabado já e que foi prorrogado no final do ano passado, nos últimos dias do governo anterior, por 5 anos. Um programa chamado PERSE. Esse programa ele foi pensado para a época da pandemia. Como teve 2 anos de pandemia, as empresas de eventos ficariam 2 anos sem pagar nenhum imposto, a título de compensação. Por alguma razão que não foi discutida conosco, decidiu se prorrogar por 5 anos. Não por mais um, mas por 5. Com o seguinte compromisso. Isso está, inclusive, na exposição de motivos da lei. Estou enganado, Barrinês? Ficou explícito? Colocamos na exposição de motivos da lei. Que esse programa ficaria limitado, quer dizer, a projeção era de 4 bilhões ao ano de renúncia fiscal. 4 bilhões ao ano. Acontece que nós estamos fechando o primeiro ano, este ano, com mais de 16 bilhões de renúncia fiscal. Isso é a parte informada pelo contribuinte. Nós não temos noção do que não foi informado e, eventualmente, não foi pago. A parte informada pelo contribuinte é da ordem de 16 bilhões de reais. Então, nós estamos mudando o PERSE para o ano que vem, em que volta a se pagar alguns tributos, outros vão voltar em 2025, mas o pacote de 20 bilhões, que era o combinado, 4 vezes 5, né? 4 bilhões de renúncia ao ano, vezes 5 anos, a partir de 2023, esses 20 bilhões vão ser compensados, na verdade, em 2 anos. Em 2023, mais 2024, ele esgota esse valor de renúncia que tinha sido o acordo celebrado na Câmara para aprovar o PERSE. Na verdade, as estimativas da Receita estavam mais próximas da realidade. A Receita falava que ia ser mais do que 20 bilhões a renúncia, e o Congresso, à época, disse o seguinte: a nossa estimativa é de 4, e se não for 4, nós vamos sentar para rediscutir o programa, porque o nosso objetivo não é ter um programa de 20 bilhões por ano, porque isso representaria uma renúncia de 100 bilhões de reais em 5 anos, o que não há nenhuma justificativa. Inclusive, o acordo feito no Congresso Nacional no final do ano passado foi esse, de que nós fazíamos uma avaliação no primeiro ano e ela superou todas as estimativas feitas pela equipe do Congresso, e o que aconteceu, de fato, foi que ficou muito próximo àquilo que a Receita havia estimado. Então, nós temos segurança de que também essa medida vai ser compreendida pelo Congresso como uma medida saneadora, importante, até porque não está previsto no orçamento uma renúncia com o PERSE da ordem de 20 bilhões para o ano que vem. Então, nós temos que zelar por isso. O terceiro ponto é um ponto que tem sido discutido há alguns meses por vocês, mais particularmente, que diz respeito à desoneração da folha. Eu já havia comunicado, antes da derrubada do veto, eu havia comunicado ao presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, e também ao presidente Arthur Lira, que nós pretendíamos apresentar uma proposta, ao invés de arguir a inconstitucionalidade da derrubada do veto,
né, baseado nos pareceres da Advocacia Geral da União, que datam do governo anterior, inclusive, e validados pelo Advogado-Geral da União atual, nós iríamos apresentar uma alternativa à judicialização, que nos parecia uma oportunidade, inclusive, de começar uma discussão sobre folha de pagamento. Estamos encaminhando, o Guilherme está aqui para me corrigir se eu cometer alguma impropriedade na informação, estamos encaminhando para o Congresso Nacional uma reoneração gradual, está sendo analisado setor a setor, vocês vão ter oportunidade depois de conhecer o texto, foi feita uma análise setor a setor, a reoneração é gradual, não necessariamente volta para os 20% de cota patronal, pode ficar abaixo disso, e ficará abaixo disso em alguns casos. Então, ele é gradual, não volta para o patamar, não volta necessariamente para o patamar original, e com um ingrediente novo que nós queremos testar, porque é uma oportunidade que a gente tem, nesse caso, de testar uma hipótese desenvolvida pela Secretaria Extraordinária de Reforma Tributária, que está preparando a reforma da renda sobre capital e sobre trabalho para ser encaminhada pelo Congresso Nacional, até por determinação da emenda constitucional que foi promulgada semana passada, que é a ideia de você isentar de pagamento de cota patronal o primeiro salário mínimo que o trabalhador receber. Então, se ele ganhar um salário mínimo, você não vai pagar cota patronal sobre esse trabalhador. Se ele ganhar 2 salários mínimos, na prática, a cota patronal vai ser a metade. Se ele ganhar 10 salários mínimos, você não paga a cota patronal do primeiro salário mínimo, de qualquer trabalhador seletista. Essa é a ideia que nós vamos testar e que nós entendemos que pode ser um caminho interessante para a formalização da força de trabalho e para a empregabilidade, sobretudo da população de mais baixa renda no país. Você diminui, né, o ônus do emprego sobre o trabalhador que ganha menos. Então, isso pode ser muito benéfico, não só para a empresa, mas para a empregabilidade, que é a maioria dos trabalhadores brasileiros, né, que ganham até 2 salários mínimos. Então, a reoneração está indo como um gesto do governo. Ontem eu ouvi um comentário dizendo, não, mas isso afronta o Congresso. Não existe isso. O que existe, desde o começo, é o discurso oficial da AGU, do Ministério da Fazenda, da PGFN, é de que a matéria, da maneira como estava sendo tratada, era inconstitucional. E nós nunca nos indispusemos a negociar os termos de uma solução. Então, na minha opinião, e eu penso que o presidente Lula comungou dessa percepção, era de que, bom, se nós vamos ter que fazer alguma coisa pela Folha, comecemos já a fazer alguma coisa, usando esses 17 setores como uma espécie de piloto para o que pode ser desenvolvido ao longo do ano como reforma dos tributos sobre a folha, que, na verdade, é um tributo sobre o trabalho, né? Sobre a renda do trabalho. Assim como nós estamos fazendo uma mudança sobre a renda do capital, como aconteceu com o offshore, como aconteceu com fundo fechado, com o JCP, e assim por diante. Então, é um começo de conversa para pôr ordem numa coisa que também no Brasil é muito caótica e vai precisar ser reformada. Eu conversei com algumas lideranças, tanto do setor empresarial, quanto do Congresso Nacional, e eu entendo que essas medidas vão na direção correta. Primeiro, da justiça tributária. Nós estamos buscando sanear os problemas do orçamento por meio da justiça. De novo, 6% do PIB de gasto tributário. Triplicou o gasto tributário como proporção do PIB no país. Então, analisando caso a caso, eu creio que dificilmente um economista sério, consultado, não vai validar essa iniciativa. Nós falamos com vários economistas sobre essas medidas e eu penso que há uma compreensão de que precisa botar ordem no orçamento federal. Ele foi muito desorganizado ao longo dos anos. Nós vamos reorganizar o orçamento federal
E tudo isso não é porque o Lula, o Haddad, o governo, não é uma vontade, é fruto de uma análise de que isso vai continuar concorrendo para que os indicadores macroeconômicos convirjam para aquilo que nós gostaríamos que acontecesse com a economia brasileira. É isso, é disso que se trata. É fruto de uma convicção de que, se nós continuarmos a colocar ordem nessa bagunça que virou orçamento, dando transparência, né? Imagina, você projeta um programa que vai custar 4, ele custa 16, na melhor das hipóteses, porque isso é informação do contribuinte, e não tinha fechado o ano ainda. Então, na melhor das hipóteses, custou 4 vezes mais. Se nós não tivermos a faculdade de rever esse tipo de proposição, vai ficar muito difícil a administração do orçamento federal. Então, nós estamos respeitando o judiciário, no que diz respeito à tese do século, R$500 bilhão que nós vamos devolver, estamos devolvendo desde 2017, mas isso tem que ter uma ordem para nós não perdermos condições de planejar o ano. A questão de um programa que se justificava na pandemia, e até meritório, mas que excedeu todos os prognósticos de renúncia feitos quando da sua proposição, e era para durar 2 anos, ele está se estendendo de forma... como tudo no Brasil, né? Todo jabuti que é colocado numa árvore, a coisa mais difícil é tirar ele da árvore. Ele fica lá e não tem escada que alcance o bichinho. Então, fica difícil administrar assim. Então, nós temos que fazer uma avaliação do gasto público e dizer, olha, isso aqui não está funcionando, isso aqui não se justifica mais, isso aqui tem que ter uma regra de planejamento, para que a máquina pública, independentemente de governos, funcione adequadamente. Então, essas não são propostas para um governo, são propostas de Estado para que a máquina funcione adequadamente, para que nós tenhamos condições de fazer ela funcionar melhor em 2024 do que funcionou em 2023. Chico, eu acho que as explicações iniciais são essas, mesmo que eu tenha que sair, eu não sei, você volta comigo? E o Barreirinhas também? Não. Então, o Barreirinhas vai ficar aqui mais um tempo. Eu tenho prazo para sair, mas a equipe está à disposição aqui para esclarecer. Então, na medida do que eu puder responder, quando for um detalhe mais técnico, eu passo para eles, porque tudo foi feito. Vamos lá? Olá, ministro Renan, do Jornal O Globo. Eu queria entender melhor a primeira medida que o senhor anunciou, porque o senhor falou um percentual de 30%. O que seria exatamente? Seria a limitação da compensação a 30%? 30% de quê exatamente? É mais ou menos como funciona o... Você deve 100 de impostos num determinado ano, você vai poder compensar 30 dos impostos devidos. E o crédito que eventualmente você mantém, ele está protegido pela Selic. Ele está naturalmente sendo protegido como qualquer crédito tributário. O senhor falou de compensação, que seria um critério similar à compensação do prejuízo das empresas. O parâmetro de compensação é o prejuízo? O que seria exatamente essa compensação? Eu dei o exemplo só para que a regra não seja vista como uma novidade no sistema tributário brasileiro. Já é assim em várias questões. Eu citei o prejuízo fiscal das empresas como um elemento que há muito tempo já está absorvido, já está entendido pelos contribuintes. E, na verdade, nós estamos falando de casos muito particulares, né? Nós não estamos falando de uma coisa... Estamos falando de casos muito particulares para evitar que uma empresa multinacional fique 5 anos sem pagar imposto. Obrigado. Esclarece isso. Essa regra de limitação vai valer para créditos acima de 10 milhões de reais apenas, tá? São poucas empresas. Não é o pequeno contribuinte, o pequeno e médio empresário que vai ter 10 milhões de reais. Quando você tiver uma decisão judicial superior a 10 milhões de reais, aí vai haver
uma limitação temporal para a utilização desse crédito. Ou seja, a gente está falando de alguns milhares de empresas dentro das 20 milhões de empresas brasileiras. Oi, eu sou a Edla Lula, do Correio Brasiliense. A minha pergunta também vai nessa direção. O secretário citou os 10 milhões, eu queria saber se os senhores têm um cálculo de quanto seria isso por ano, né? Essa limitação ficaria... Vocês têm um cálculo do impacto disso na arrecadação anual? Em relação à terceira questão também que o senhor colocou da desoneração, eu fiquei com algumas dúvidas. Eu queria saber, em relação a essa desoneração do primeiro salário mínimo, né? Se já está previsto na reforma da renda, se vai valer para todos os trabalhadores ou se para os 17 setores específicos. Queria saber também se o senhor citou que conversou com lideranças empresariais, eu queria saber se entre essas lideranças estão empresários do setor, dos 17 setores. E, por último, queria uma avaliação do senhor em relação à arrecadação prevista para 2024, dentro de todas as reformas que foram feitas, porque a gente sabe que várias medidas tiveram que ser negociadas, e o senhor prometeu um estudo, né, em relação à previsão para 2024. Queria saber se o senhor já tem isso e se vai ser possível chegar aos 169 bilhões. Olha, como toda meta, ela será perseguida ao longo do exercício, acompanhando a evolução da execução orçamentária. Então, devemos ter um primeiro trimestre que vai inspirar cuidado em função do que aconteceu nos últimos 2 trimestres desse ano. Nós tivemos uma perda de arrecadação nos 2 trimestres. Vale lembrar que a taxa real de juros atingiu o pico dela em 2023, e isso teve reflexos na atividade econômica, né? Porque o que conta é a taxa de juros real, né? A taxa de juros real atingiu o pico dela neste ano, né? E evidentemente, isso está nos comunicados da própria autoridade monetária, que isso é para restringir a atividade econômica mesmo. Isso teve impacto de 25 bilhões de reais na receita estimada. Entendeu? Então, você tem que fazer... O fiscal depende também do monetário, né? Ele não depende só das medidas fiscais que você toma. Conforme eu sempre falo, são 2 braços do mesmo organismo. Você não consegue separar um braço do outro. Eles são do mesmo organismo. Então, quando o monetário é muito restritivo, ele impacta o fiscal. Então, a estimativa de perda de arrecadação esse ano, em virtude disso, foi da ordem de 25 bilhões de reais, certo? Em relação ao primeiro salário, eu falo com quem me procura, não necessariamente. Eu reclamei, inclusive, assim, entre aspas, né? Eu não posso reclamar disso, porque reclamar não ser procurado é uma coisa estranha. Mas o Ministério da Fazenda foi muito pouco procurado pelos setores para negociar os termos dessa lei. Praticamente não teve nenhum pedido de audiência dos setores envolvidos para tratar desse assunto. Como nós, que em oportunidades ocasionais, dialogamos no sentido de encontrar uma alternativa para aquilo que estava sendo proposto. E, de novo, tudo que se quer é um acordo. Ninguém aqui está... Não fosse isso, teria outro caminho. Nós estamos buscando o caminho do entendimento, desde o começo. Então, nós vamos explicar para os líderes do Senado, da Câmara, para que nós tenhamos êxito. Quem ganha é a sociedade como um todo. Sempre quando você favorece um setor que não traz nenhum benefício social, você está prejudicando toda a sociedade. Invariavelmente. Por isso que é difícil achar um economista sério que defenda a manutenção desse tipo de privilégio. Porque beneficia quem? Ao Brasil? Não. A poucas pessoas envolvidas, né? O emprego desses 17 setores caiu. A medida é de 2011. Essa medida foi tomada em 2011 para ser temporária. E os setores, no cômputo geral, desempregaram. Então, aquela ideia original de que aquilo fomentaria o emprego se revelou
equivocada. Nada contra tentar as coisas. Eu sou a favor de, muitas vezes, você pode tentar e errar. O caso do PERSE é outro caso. Foi tomada uma decisão pensando numa estimativa, deu 4 vezes mais. O erro não está em tentar, o erro está em não reconhecer que precisa rever. Esse é o problema, é não rever. Então, nós precisamos aprender a rever decisões que foram tomadas e que não produziram os melhores efeitos. Você quer falar do primeiro salário, que ela perguntou mais detidamente? A questão do primeiro salário é uma isenção parcial nessa primeira faixa salarial, né? Em 2 anexos que foram produzidos a rigor pela Secretaria de Política Econômica, né? Foram classificadas as empresas em 2 categorias, levando em consideração a utilização do benefício atual, o volume de emprego, e, a partir disso, produziu-se um benefício de isenção parcial para essa primeira faixa salarial, que haverá uma incidência, em vez de 20%, de 10% para as empresas do primeiro anexo, e de 15% para as empresas do segundo anexo. Não é uma isenção total. Mas ela é para toda a primeira faixa. Mesmo quem ganha 2, 3 salários mínimos, fica desonerado parcialmente para essa primeira parcela do salário dele, como se fosse a tabela progressiva do imposto de renda. Marta Beck, da Bloomberg. Ministro, eu gostaria de saber se o senhor tem uma estimativa dessas 3 medidas juntas, quanto que elas representam de recuperação, né, ou receita a mais no orçamento de 2024. E, aproveitando que o senhor tem que sair, eu gostaria de pedir um comentário do senhor sobre o IPCA 15, que saiu hoje, e que veio acima das estimativas de mercado em 4,72, que está ali encostando na banda superior da meta de inflação. Tá. Começando pela última, o que está nos preocupando em relação ao IPCA é um item do IPCA, que são as passagens aéreas. Elas cresceram nos últimos 4 meses 65%. Imagina vocês, já estavam caras, né, 4 meses atrás, e elas subiram 65% as passagens aéreas, o que está impactando o IPCA. Então, não é uma inflação que afeta de maneira uniforme toda a sociedade, mas afeta efetivamente quem faz uso desse meio de transporte, em geral, em função do trabalho, do que quer que seja. Então, um impacto muito forte no IPCA. Eu não sei quanto 65% representam no IPCA, mas não é de se desconsiderar. É pesado o aumento de 65% em 4 meses. Então, isso inspira muito cuidado. A outra coisa é sobre essas medidas que estão sendo tomadas, elas, de certa maneira, elas estão repondo o que nós perderíamos se elas não fossem tomadas. Elas não melhoram o resultado primário projetado. Elas simplesmente substituem perda de arrecadação. Ela só repõe a perda de arrecadação projetada. Por exemplo, na folha de pagamento, a renúncia, mesmo com a remuneração parcial, se eu não estou enganado, é da ordem de 6 bilhões de reais. Entendeu? Então, a reprogramação do PERSE repõe esse valor que vai ser despendido com a manutenção da desoneração. Porque, na verdade, nós estamos mantendo a desoneração. Isso eu não sei se tem aqui na pergunta. Ainda vamos fazer a regulamentação, mas, como o ministro disse, nesse exercício nós teremos em torno de 65, talvez até 70 bilhões de reais de compensação por decisão judicial. Nós já levantamos um volume, a partir dessa faixa de 10 milhões de reais, que é o universo que nós pretendemos abranger, de 35 bilhões de reais que foram cadastrados. Então, é uma parcela disso que nós vamos distribuir ao longo dos anos. Então, é uma redução
desse impacto imediato. Então, em vez de lembrando, 35... Marta, que a JCP ela foi desidratada também no Congresso. Então, tinha uma estimativa de receita da JCP que não vai se confirmar porque o projeto foi alterado. Então, o que eu estou dizendo, são medidas que repõem aquilo que nós entendemos que não vai se confirmar ou por decisão do Congresso ou por uma frustração, no caso das compensações, de receita que foram apuradas a partir dessa análise da Receita Federal. Então, nós estamos procurando manter o orçamento equilibrado, repondo uma renúncia nova, que não está consignada na peça orçamentária. Então, não há previsão de uma receita adicional ao que está na peça orçamentária. Isso é bom dizer, porque senão alguém vai ter ideias a partir disso. E a ideia não é abrir espaço, é manter os objetivos da peça orçamentária e do marco fiscal. Inclusive, complementando, ministro, é mais importante, inclusive, do que esse valor que eu falei, é essa previsibilidade dessa compensação, de nós não sermos surpreendidos na execução orçamentária com uma decisão judicial de 1 bilhão, de 2 bilhões de reais, que às vezes acontece. Isso é mais importante para a gente até do que o valor. Só para vocês terem uma ideia, uma única empresa ganhou o direito de compensar 4,8 bilhões de reais. Agora, 2 meses atrás. Uma única empresa. O jornal Estado de São Paulo fez matéria sobre ela já. Foi mais de 2 meses? O tempo está passando rápido aqui. Aqui, ministro, Natália Garcia, da Folha de São Paulo. Só para a gente não teria uma ordem do valor das 3 medidas juntas, a gente não consegue fazer uma estimativa por enquanto. E o senhor mencionou a JCP e tinha falado sobre uma medida administrativa, né? Isso. Não, a desoneração e o PERS, eu falei, são 6 bilhões de reais. Elas se compensam. Entendeu? Mas as 3. Não, mas eu estou falando juntas, as 3. O PERS é uma medida, sim. A desoneração é outra. Elas se compensam. Uma anula a outra. 6 bilhões de reais. E a compensação é uma medida, inclusive, preventiva, para que nós não sejamos surpreendidos o ano que vem com 100 bilhões de compensação. E aí todo o planejamento feito pela Receita se desfaz, sem condições de replanejar. Lembrando que só valores acima de 10 milhões de reais é que estarão sujeitos a essa regra. Tá bem? Tá bem. Sobre o JCP, o senhor tinha falado que ia anunciar uma medida administrativa provavelmente em janeiro, isso já está sendo feito? Isso. Como que tem alguma... Pode adiantar alguma coisa já antecipado? Não. Oi, ministro. Bom dia, Marcela Aires, da Reuters. Aqui. Eu gostaria de um esclarecimento, ministro, em relação ao trâmite aí dessas medidas. Essa da desoneração... Não estou te ouvindo direito, desculpa. Perdão. Essa medida da desoneração, ela veio para substituir o projeto de lei que foi aprovado, o presidente vetou e o veto foi derrubado, certo? O formato dela é MP. Qual é a segurança jurídica que ela tem, considerando que ela pode expirar, e aí, em tese, valeria o projeto que foi aprovado pelos parlamentares? E o senhor chegou a mencionar, quando o veto caiu, um impacto estimado de 25 bilhões de dólares, de reais. E isso ensejou, de certa forma, a expectativa que a compensação viria na mesma ordem. Não, mas é que ali teve outros jabutis incluídos ali, que não estão sendo tratados nessa MP. Você lembra que a questão dos municípios, depois que nós repusemos o dinheiro do FPM e pagamos esse ano, inclusive com correção monetária, o que foi pago o ano passado, nós nos dispusemos a sentar com a Confederação de Municípios para estabelecer o perfil de municípios que, eventualmente, poderia ser alvo de uma medida de reforma nessa direção. Então, isso não está sendo tratado por essa MP. Então, a MP... E era o maior valor da lei atual. A MP só substitui a parte da desoneração da folha? Não, substitui a lei toda.
Então, a parte dos municípios vai cair, na prática, com a MP Ela vai ser objeto de uma negociação posterior. específica, que a SRI vai convocar a partir de janeiro. Porque ali não tinha nem análise de impacto. Nós não tínhamos nenhuma... era sempre uma estimativa um pouco etérea, né, do que ia acontecer. Mas as estimativas chegavam a 15 bilhões de reais de perda só dessa medida. 15 bilhões de reais de perda. Então, nós vamos fazer conta. Nós temos que nos habituar a fazer conta, né? Nós também perdemos um pouco a capacidade de fazer conta. Isso tem prejudicado bastante. Somar, subtrair, atividades importantes na elaboração de leis. Porque senão você perde o controle do orçamento. A gente quer fazer o bem, mas tem que saber do que nós estamos falando. A partir do momento que você aprova uma lei, não precisa pagar mais tal coisa, bom, alguém vai pagar, né? Se essa coisa não for paga por um, vai ser paga por outro. Quem? Por isso que toda lei é obrigada a ter uma compensação. Toda lei. A lei de responsabilidade fiscal exige que toda renúncia seja acompanhada de uma compensação. Então, só por isso, não precisa nem olhar para a Constituição. Só por isso já não seria possível a sanção. Só por isso. Eu vou contar uma coisa para você. Eu fui 7 anos ministro da Educação. Quando se falava em bilhão na esplanada, era uma coisa extraordinária. Bilhão. Um programa de 1 bilhão. Hoje você fala de 10, 20 bilhões. O Brasil, será que enriqueceu tanto assim? De 10 anos para cá? Que ele pode falar de 10, 20, 30, 40, 50 bilhões? Como se a gente tivesse em condições ótimas. Nós temos que voltar à disciplina, ver quanto custa, qual é o impacto social que tem, se aquilo está funcionando. Sempre foi assim, deve ser assim. Mas de uns anos para cá, nós perdemos um pouco essa prática. E no ano passado, nós largamos mão de fazer conta. Os estados perderam 80 bilhões de reais de arrecadação por causa das leis complementares do Bolsonaro. 80 bilhões de reais. Quando você olha para a inflação do ano passado e para a inflação desse ano, que é mais baixa, né, você fala, caiu, mas não caiu tanto. Caiu muito. Se você levar em consideração que aquela inflação era artificial e que essa inflação reonerou aquilo que tinha sido desonerado, a distância é muito maior, mas muito maior. Nem aquela inflação era tão baixa, nem essa é alta. Porque quando você trabalha com isenção fiscal de insumos estratégicos e de escala monumental, como é o caso de combustível fóssil, qualquer mudança na tributação causa impacto incrível na inflação. Então, é uma inflação fictícia do ano passado. Inclusive, teve economista, não vou lembrar quem agora, mas teve estudo econômico mostrando qual seria a inflação do ano passado se não fosse as leis complementares que deu presente com o chapéu alheio e que veio parar na nossa conta. Porque nós é que tivemos que fazer o acordo no Supremo Tribunal com os estados para repor as perdas do ano passado. Então, nós precisamos voltar a fazer conta. Nós precisamos voltar a saber o impacto das medidas que nós estamos tomando. Simpatia por medidas, eu tenho várias simpatias, mas nós precisamos ver. Como é que nós vamos organizar? Então, eu conversei com o proponente da medida dos municípios, o senador Jacques Wagner. Ele me pediu, falou, Haddad, não deixa isso de canto, não. Vamos resolver. Eu falei, não, eu me comprometi publicamente a sentar com os municípios. Eu tenho que fazer um estudo. Quanto isso vai custar, como vai ser compensado. Aí você manda para o Congresso e passa a segurança de que você está lidando com a coisa pública com responsabilidade. É só disso que se trata. Ninguém está pedindo para não ter ideia, para não ter iniciativa, mas para nós irmos acompanhando a evolução dos números e tomar a medida certa.
na hora certa, quando é possível, na escala possível. É disso que se trata. Essas medidas de hoje não estão... São avaliações de projetos que não deram certo. É disso que se trata. E está repondo uma perda de arrecadação para cumprir os objetivos do marco fiscal. É disso que nós estamos falando. Bom dia, ministro, secretários. Fernanda Ruvenada, Globo News. Eu tenho algumas dúvidas que até complementam a da colega. Com relação à desoneração, o senhor falou que vai ser uma medida provisória. As outras medidas também vão ser enviadas por MP? É porque o objetivo dessa medida provisória é repor as condições do orçamento apresentado em 31 de agosto. Entendeu? Nós estamos repondo as condições do dia 31 de agosto. E quando que elas devem ser enviadas? Esse ano ainda, porque obrigatoriamente tem que ser esse ano. Com relação às prefeituras, o senhor falou que então vai ficar a critério do Planalto essas negociações diretamente. As prefeituras não entram na medida provisória. Nós vamos negociar com as prefeituras de acordo com o que manda a lei. Tem que analisar a proposta, fazer análise de impacto e buscar compensação. E essa reoneração... Se esses critérios forem atendidos, nós vamos prosperar com a proposta. Essa reoneração gradual que os senhores vão enviar a partir da medida provisória vai atingir aqueles 17 setores que estavam especificados no projeto do Congresso. E com relação à desoneração ainda, ministro, quando foi ventilada essa possibilidade de fazer uma reoneração gradual, com alguns parlamentares, algumas bancadas do Congresso se manifestaram contra, não reagiram bem, fizeram um ato até com relação à derrubada. É normal numa democracia os lobbies, é normal numa democracia os grupos de interesse defenderem os seus privilégios. É normal. Isso tem na França, nos Estados Unidos, não é? Isso é normal. O papel da fazenda é olhar para a floresta. É olhar como é que a floresta vai funcionar. A pessoa está olhando para a sua árvore. Eu quero proteger isso aqui. Nós estamos olhando para a macroeconomia. Nós temos que fechar um projeto. Tem que fazer sentido para as pessoas. Porque a maioria dos empresários não tem privilégio nenhum. Não tem sequer acesso ao Congresso Nacional. Entendeu? Mas isso, então, seria uma segunda leva de conversas a partir do ano que vem? Tudo vai depender de conversa. As pessoas vão lá fazer pressão setorial, nós vamos explicar como é que a coisa vai se portar. Quem vai ganhar o debate, eu não sei. O que eu tenho observado da parte do Congresso Nacional é muita sensibilidade para os argumentos que estão sendo apresentados pela Fazenda. Eu sou muito grato até aqui pela maneira como o Congresso está tratando os assuntos da Fazenda. Não tenho queixa. Pelo contrário, sempre que posso, enalteço o papel dos líderes em nos ouvir. Não necessariamente eles tomam a decisão que nós gostaríamos, mas, em geral, vai na direção pretendida e negociando. Então, nós estamos fazendo isso. Então, o pedido que eu faço para os grupos afetados é o seguinte: vamos analisar o que é melhor para o Brasil. O que é melhor para o Brasil agora é fazer uma revisão dos programas que não trouxeram benefício para o país e melhorar o desenvolvimento econômico, com redução do juro, que está caindo e tem que continuar caindo, com sustentabilidade. É isso que nós queremos, com justiça social. É assim que nós estamos procedendo. Mas é natural que o debate vai se dar. Não temos problema com isso. Nós vamos levar os melhores argumentos para o melhor, porque nós não fomos ouvidos. Essa que é a verdade. Eu não esperei derrubar. Eu não tinha tempo para cuidar de tudo simultaneamente. Você viu quantas medidas foram aprovadas na última semana? Na última semana, nós estávamos negociando JCP 1185, BET e mais reforma tributária. É humanamente impossível cobrar isso, sendo que nós nunca fomos procurados. Se tivéssemos sido procurados, nós teríamos encontrado espaço na agenda
meia-noite, 1h da manhã, para tratar desse assunto também. Mas nem isso aconteceu. Nem isso aconteceu. Não, pega a minha agenda do ano inteiro e vê lá se tem um pedido de audiência para tratar desse assunto. Então, nós estamos num gesto de, assim, nós estamos defendendo a floresta. Chama Brasil. É o cara que ganha salário mínimo, é a pessoa que precisa de um médico no posto de saúde, é a pessoa que precisa pagar as dívidas que tem e não consegue por causa do juro alto. Nós estamos pensando em todo mundo. Agora, é natural que o empresário pensou nele, mas eu não posso pensar só nele, eu tenho que pensar em todo mundo. E o patrimonialismo no Brasil é uma coisa medonha, tem 500 anos. Nós somos um país intrinsecamente patrimonialista. É assim que funciona o Brasil. Tem que parar de funcionar assim. Se a gente quer crescer como nação, não vai ser desse jeito. Vai ser repactuando. O grande passo dado pela reforma tributária, que tem uns jabutizinhos lá, na reforma tributária. Né? Se vocês forem ler com cautela, vocês vão ver que tem alguns. Mas foi amplamente negociado e tem uma cláusula de revisão periódica. Mas o grande sacada da reforma tributária é que ela elimina centenas de penduricalhos numa emenda constitucional. Ela põe fim a isso. Nas assembleias legislativas, na briga entre os estados, na briga dos estados com a União, ela põe fim a isso. Moderniza o sistema, evita o patrimonialismo, evita que um grupo, um empresário, um setor, se beneficie por uma lei que só diz respeito a ele, não diz respeito à sociedade. Evita a corrosão, a erosão da base fiscal do Estado, que é o que aconteceu. Nós perdemos mais de 1,5% de base tributária no Brasil. 1%, 1,5%. O gasto tributário no Brasil triplicou. Então, isso tudo tem que passar por uma revisão do que vale a pena manter, do que não vale a pena manter. Sim, pode ser, amor. Bom dia. A primeira pergunta é Jéssica Santana, do Valor Econômico. A primeira dúvida é, então, assim, no caso da compensação, né? Eu sou uma empresa, eu tenho 100 milhões de créditos para compensar, vai se limitar, então, a 30% esse valor por ano, né? É isso, né? A segunda pergunta é se essa compensação ela não pode ser assemelhada, por exemplo, a uma espécie, não, digamos assim, de calote, como foi a PEC dos precatórios, porque a empresa tem direito a compensar esse crédito, foi estabelecido isso pelo STF, modulado em 2021, e agora os senhores estão limitando, jogando esse direito para frente, como foi feito com a PEC dos precatórios. Isso não pode ser questionado judicialmente, por ser talvez inconstitucional? Obrigada. O questionado pode ser tudo, né? Tem uma judicialização enorme, né? Mas me parece que é uma regra de bom senso, por isso que eu citei o caso do prejuízo fiscal, né? Que as empresas têm e que elas não compensam de um ano para o outro. Você tem um planejamento em relação a isso. Então, na minha opinião, é uma coisa mais saudável para o... Assim como a empresa precisa se planejar, o Estado precisa se planejar também. É uma regra que já... Por exemplo, nos anos 90, tinha uma lei que só permitia compensação tributo a tributo, conforme eu mencionei. E nunca foi arguída da inconstitucionalidade dela, que eu saiba. Não tem notícia de uma arguição de inconstitucionalidade. Você tinha um crédito de PIS/COFINS, você só podia compensar com PIS/COFINS. Entendeu? Mas era uma limitação. Se eu tenho um crédito, por que eu só posso compensar com um imposto? E existia essa regra, e que eu me lembre, nunca foi objeto de ação direta de inconstitucionalidade. Que eu me lembre, mas pode ser, mas não me lembro de ter sido questionada a regra. E era uma limitação também, que vigorou até os anos 95, né? 1995. Você quer esclarecer como é que vai ser a compensação? Nós vamos regulamentar ela, mas a ideia é fazer um escalonamento, né? Quanto maior o valor, maior o prazo de utilização, mas limitado ao máximo de 5 anos, tá?
Então, ninguém vai ficar mais do que 5 anos para utilizar esse crédito. E, como eu disse, só valores acima de 10 milhões de reais. Como o ministro disse, a jurisprudência é pacífica de que a legislação pode regular a compensação, não há um direito líquido certo à compensação. E lembrando sempre que o empresário ele não é obrigado a compensar, ele pode, na decisão judicial, ele pode pleitear o precatório, ele vai receber. Então, veja que não é realmente uma questão absolutamente arrecadatória, é uma questão de planejamento. A lógica do precatório é que ele dá um fôlego para a administração se programar. É enviado um precatório para o governo no início do ano, você coloca o valor no orçamento do ano seguinte. A compensação não tem isso. Então, nós estamos, na verdade, equalizando essa compensação com a lógica de um precatório, dando previsibilidade. O ministro deu esse parâmetro, é um parâmetro importante, porque ele já é utilizado na legislação tributária, mas nós vamos soltar muito em breve, ainda nesse exercício, a regulamentação. Não, a ideia é a gente fazer um escalonamento. Se o crédito for menor, ele pode compensar mais rapidamente. Se ele for maior, ele pode se estender lá. 30% acaba sendo um parâmetro médio, sim, disso daí. Pessoal, eu vou pedir licença e agradecer vocês. O Barreirinhas pode continuar aqui esclarecendo questões técnicas para vocês. Sim, falei uma só, é uma medida só. É uma só. Sai quando a Casa... Está validado o texto pela Casa Civil, já. Por nós e pela Casa Civil. Agora, como é o presidente da República que assina, aí ele assinando, sai. Tá bem? Obrigado. Não entra no detalhe, não. Tá, fala que depois fala. Alô. Pede para a Cláudia e para os dois subsecretários, a Cláudia e o Mário, né? Ô, Rosane, mas fixa um tempo, tá? Secretário, podemos? Secretário. 30 minutos. Amanda. Bom dia, secretário Amanda Pupo, da Agência Estado. Secretário, eu queria só esclarecimento sobre duas questões. Primeiro, a da isenção da cota patronal no primeiro salário mínimo. Você falou em 2 grupos que serão separados. Uhum. A minha dúvida é se esses grupos se referem aos 17 setores ou se são todos os trabalhadores seletistas do país. Não, nós demos uma simplificada, porque a legislação, se você der uma lida nela, ela é bem confusa, né, em relação à indicação dos setores. Nós fizemos por quinais, né, por classificação da atividade econômica. E foi feito um estudo pela SPE, verificando quais são essas atividades que mais se aproveitavam do benefício, que mais utilizavam, porque tinham muitos daqueles setores que praticamente não aderiam ao programa anterior. Esses setores que praticamente não aderiam, nós excluímos, a rigor, não estão todos ali. Então, tem alguns que foram retirados, porque eles simplesmente não optavam por ele. E dentro dos que ficaram, foi feita uma análise, repito, pela SPE, depois a SPE pode explicar um pouco melhor, relacionando a base salarial em relação ao faturamento total, para verificar, para fazer uma redução gradual desse benefício, que não haja um impacto muito grande. Ou seja, quem era bastante desonerado no sistema anterior está na primeira tabela, que tem uma desoneração maior agora sobre a folha de pagamento, uma alíquota de 10%
sobre a primeira faixa salarial de primeiro salário mínimo de todos os funcionários. Os que tinham menos benefício na sistemática anterior estão na segunda tabela, no segundo anexo, que tem uma alíquota de 15% para essa faixa de um salário mínimo. Mas, ela vai ser publicada com a medida provisória. secretário, mas aí não são 17 setores, são menos são setores. Atividades. A gente passou a classificar por atividades para evitar, inclusive, discussões. Então, o que vai valer é o KNAI principal, preponderante de cada empresa. É uma empresa de transporte, às vezes ela tem mais de uma atividade, ela faz outras coisas. O faturamento maior dela é de transporte, então ela se classifica nesse KNAI de transporte. Então, a lógica é essa, da atividade principal e por KNAIs, por classificação da atividade econômica. Mas, nesse caso, setores que antes não eram beneficiados podem ser, ou isso não vai acontecer? Por regra, do balaio que era beneficiado, vão ter atividades que serão beneficiadas com a nova regra? Sim, pode ter empresa, inclusive, que não optou, né, pela sistemática. A sistemática anterior era opcional, como essa também é opcional, tá? Não é obrigatório. Mas, por que a empresa não entraria se vai ter uma redução? É que ela tem um compromisso agora de manutenção de emprego. A empresa só vai ter o benefício se ela se comprometer a manter o mesmo patamar de emprego verificado em 1º de janeiro de cada exercício. Ela tem que se comprometer a isso, ela tem que manter esse nível de emprego. Se ela não conseguir manter, ela não tem direito ao benefício. Sim. E, secretário, uma última dúvida das compensações que o ministro citou. Ele falou que a ideia é ter um equilíbrio entre o orçamento que foi emandado e as perdas de arrecadação que a gente foi registrando ao longo desses meses. Aí não ficou muito claro. A medida essa reoneração parcial, ela vai custar 6 bilhões, é isso? Vamos lá. Perceba que uma das inconstitucionalidades da prorrogação do benefício anterior é exatamente não ter medida compensatória. Então, ela foi criada uma despesa enorme, acima de 12 bilhões de reais a descoberto. Essa é uma das inconstitucionalidades dela. O que nós estamos fazendo? Nós estamos afastando isso e, portanto, esse rombo de 12 bilhões, colocando um novo modelo que fica um pouco abaixo de 6 bilhões, ou seja, metade do benefício. É um benefício muito forte, inclusive que vai ser mais favorável para algumas empresas que efetivamente empregam bastante, tá? Tanto é que o impacto de gasto tributário ou de renúncia tributária é alto, não é baixo, é de 6 bilhões de reais, e nós estamos, agora sim, de uma maneira constitucional, conforme a lei de responsabilidade, compensando isso com a extinção gradativa do PERSE. É gradativa, né, porque ela é parcial. Ano que vem, ainda, essas empresas todas têm isenção de imposto de renda e elas só voltam a pagar as contribuições a partir de maio do ano que vem, por conta da noventena. Então, veja que elas continuam com bastante benefício no exercício seguinte. E, mesmo assim, mesmo com essa recuperação de uma parcela do benefício do PERSE, isso é suficiente para cobrir todo o programa de desoneração, para mostrar para reiterar aquilo que o ministro falou, como é pesado o PERSE para o erário, para o orçamento público. São 3 números só, não é tão difícil. Aquilo que foi aprovado era 12 bi descoberto. Sempre 12 bi, só isso da desoneração era 12 bi a descoberto. Então, tinha um rombo no orçamento de 12 bi. Até aqui, tranquilo? A gente substituiu isso por algo que custa em torno de 6 bi, que é compensado pelo PERSE, que tem 6 bi, 0 a 0. Ou seja, a gente cobriu o rombo de 12 bi. É essa a conta. Oi? A prefeitura, como o ministro disse, essa regra da lei, ela foi afastada, mas vai haver uma negociação com os municípios. Ele já abriu esse diálogo com os municípios, como ele disse aqui anteriormente. Veja, nós temos confiança de que essa é a melhor saída, até porque a lei é inconstitucional, essa anterior. Então, nós temos convicção de sim que ela vai ser mantida, como todas as medidas tomadas nesse exercício pelo Ministério da Fazenda foram mantidas por meio de diálogo, por meio de convencimento, né? E esse diálogo já começou. De fato, o modelo do jeito que estava era insustentável e a tendência era mesmo cair no judiciário.
Secretário, só é Mariana aqui do Estadão. Uma dúvida, como é que vocês vão limitar o PERSE? Eu não entendi, porque o ministro falou que a previsão era 4 bi ao ano, acabou que esse ano ficou em 16 bi, e agora vocês estão falando que vai ter uma economia aí de 6 bi, que vai vir para tapar o buraco da desoneração. Como é que vai acontecer no PERSE essa... O PERSE, originalmente, como o ministro disse, né, ele é uma lei de 2021 que acabou sendo vetada e tal, aí o veto caiu, e ele foi promulgado em 2022, né? Então, a ideia, e quando se discute, houve uma tramitação confusa que ampliou bastante o volume de empresas beneficiadas. Tanto é que, nesse ano, nós tivemos uma negociação no Congresso, aprovamos uma lei em maio para tentar restringir esse volume, que já se mostrava bastante grande, e nas negociações, a ideia inicial é que o PERSE ele durasse 2 anos, ou seja, até março de 2024. Toda a discussão foi nesse sentido, foram 2 anos de pandemia, 2 anos de benefício. Nós não conseguimos chegar nesse acordo, prorrogou-se por 5 anos contados de 2022, portanto 2027, mas de fato com essa pactuação, sempre foi dito, olha, o valor é de 4 bi por ano, se não for 4 bi, nós voltamos para discutir. Eu participei, inclusive, dessas discussões. Então, há esse pacto de reavaliação se o valor ultrapassar 4 bi. E rapidamente ficou evidente para nós que ele vai estourar muito facilmente. Como o ministro disse, ele falou desse valor de 16 bilhões, é um valor absolutamente conservador. Nós já temos dados de faturamento dessas empresas, as empresas do PERSE já declararam, elas declararam mais, e vão declarar até o final do ano, a rigor, mais de 200 bilhões de reais de faturamento desonerado. Então, basicamente, esses 16 bilhões que nós estamos falando é PIS/COFINS. O imposto de renda e a contribuição social nós vamos conhecer em detalhes só no ano que vem, quando recebermos as escriturações fiscais. Então, veja que é uma projeção muito, muito conservadora que nós fazemos para dizer que, em vez de 4 bilhões, já custou 16 bilhões esse benefício nesse ano. Então, a ideia é que ele seja extinto, mas de uma maneira progressiva. Por que progressiva? Porque no momento que você extingue hoje, por meio de uma medida provisória, você tem as anterioridades, né? Em relação ao imposto de renda, para que a extinção valesse no ano que vem, essa medida deveria ser convertida em lei ainda esse ano, que é impossível. Logo, a extinção em relação ao imposto de renda só vai valer em 2025. As empresas continuam desoneradas de imposto de renda durante todo o exercício de 2024. Em relação às contribuições sociais, você tem a noventena, são 3 meses antes dela valer. Como o recolhimento é no mês seguinte, o primeiro recolhimento dessa empresa vai ser só em maio, em relação às contribuições. Então, por isso que continua havendo uma desoneração muito forte ainda no ano que vem. E a parcela que nós estamos reonerando, essa pequena parcela que nós estamos reonerando, já dá 6 bi. Já cobre todo esse novo programa de desoneração da folha. É por isso que eu estou dizendo. Então, esse 6 bi é um pedacinho do PERSE do ano que vem, que já cobre todo o programa de desoneração. Realmente, o PERSE, isso foi muito dito durante as discussões, é um programa muito amplo para um setor que voltou muito forte depois da pandemia e se tornou insustentável para o orçamento público. E a segunda pergunta é sobre essa limitação do valor que as empresas podem fazer de compensação. O senhor falou que a média vai ficar perto de 30%, o ministro Haddad falou de 60 bi esse ano em perdas, então a gente pode estimar que o valor nesse ano vai ficar de economia, né? Perto de 20 bi para o governo? É isso? Não, ele vai valer para o ano que vem, tá? Essa restrição é para o ano que vem, esse ano já foi... Ano que vem, 2024. Isso, 2024. Tá. Pra você ter uma ideia, em torno de 2017, o volume total de compensações que nós tínhamos era em torno de 50, 60 bi. Total, não só de decisão de tudo. Inclusive aquela compensação normal do regime de não cumulatividade. A partir de 2017, isso explodiu. Nos últimos 3 anos, nós tivemos mais de 200 bilhões por ano de compensação, e neste exercício vamos passar também de 200 bilhões de compensação, sendo que desse volume, em torno de 65 bilhões são de decisão judicial. Então, a gente está pegando uma parcela só dessas compensações, que são 67 bilhões. E uma parcela disso também, porque já disse para vocês que na lei vai ter uma limitação, eu não vou pegar os valores menores, é só acima de 10 milhões de reais. Neste ano de 2023, se você pega só aquilo que é acima de 10 milhões de reais, nós estamos falando de 35 bilhões de reais. Então, não são 65, são 35 dessa faixa acima de 10 milhões de reais. Isso se repetindo no ano que vem, vai haver uma diluição ao longo do tempo.
Então, vai depender ainda dessa gradação, nós vamos dizer, mas em média você pode imaginar aí que você pode ter uma dilação de prazo aí de uma parcela importante desses 35 milhões. Não é uma economia, vai ser compensado, mas nos exercícios seguintes. Tá, mas a gente pode falar de um impacto de 35 bi, então, no orçamento do ano que vem, só essa medida de limitação? Não, porque uma parte vai ser compensada, né? A gente vai permitir que uma parcela importante desses 35 bi já sejam compensado no ano que vem. Fazendo uma conta simples, vamos dizer, se todo mundo fosse dividir fosse dividido ali por 5, seria 7, é isso? É isso, né? 7 bi de compensação no ano, logo eu estaria economizando no fluxo em torno de 20 e tantos bilhões que ficariam para os anos seguintes. Mas, de novo, isso vai depender da calibração, tá? Porque a distribuição de valores é muito desigual. Só para a gente dar uma estimativa do impacto no ano que vem, é 20 bi? A gente pode falar disso? Eu diria em torno de 20 bi de fluxo. Mas lembrando que, veja, o contribuinte ele sempre pode optar para receber tudo de uma vez, por precatório. Ele não é obrigado. Ele está numa decisão judicial lá. Ele que opta em pedir a emissão do precatório ou uma decisão para compensação. Como nós estamos regularizando o precatório, é possível que uma parcela desse pessoal prefira o precatório. Por isso que eu digo, não é uma medida necessariamente arrecadatória, é uma medida de organização do orçamento público, de previsibilidade do fluxo de caixa. Eu não conto isso como algo arrecadatório. Só isso, pessoal? Eu não posso falar pela AGU. Veja, nós temos uma convicção de inconstitucionalidade dessa lei, estamos indo por um caminho que é revogar a lei por meio de uma medida provisória. Pode haver litígio, mas aí a gente vai dar um passo de cada vez, né? Aqui, secretário, Flávia, do Metrópolis, isso que eu queria entender, porque a promulgação da lei saiu hoje no Diário Oficial, né, assinada pelo presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. Então, vai ser necessária ainda a judicialização ou a SMP já sana esse problema, já resolve essa questão? Olha, a MP tem força de lei, né? Ela tem força de lei tanto quanto aquilo que foi promulgado hoje. Então, em princípio, ela sana, mas não quer dizer que não haja discussão judicial, evidentemente. Só para pedir para manter a pergunta no microfone e falar o veículo, tá bom? Secretário, tudo bem? Aqui, ó, Manuel Marçal, do Jornal O Tempo. Eu ainda estou com um pouquinho de dúvida aqui em relação àquele escalonamento dos 30%, né, da medida. O senhor pode só explicar ela novamente, se não for problema para o senhor? Vamos lá. Tem uma empresa que tem 10 milhões de crédito. Vou fazer ainda, a gente vai soltar a regulamentação. Outra empresa tem 1 bilhão de crédito. O que nós estamos pretendendo fazer? Essa empresa que tem 1 bilhão de crédito, ela vai poder compensar esse 1 bilhão, mas ao longo de, no máximo, 5 anos, certo? Então, ela vai compensar 200 milhões no ano, 200 milhões no segundo ano, 200 milhões no terceiro ano, assim por diante. A empresa que tem 10 milhões, nós vamos encurtar o tempo, não vou deixar ali 5 anos, eu vou fazer uma escadinha. Então, provavelmente, ou ele compensa de uma vez no primeiro ano, ou em 2 vezes, alguma coisa assim. Isso é o que vai sair na regulamentação. Então, vai haver uma escadinha. E, em média, acaba dando esses 30% de que o ministro falou, mais ou menos, tá? Mas valores menores, a pessoa não vai esperar muito, não vai ser muito diferente do que é hoje. Como eu disse, eu preciso só de previsibilidade, saber quem é que vai compensar e quando vai compensar. Porque hoje o que acontece é isso, a gente está lá aguardando, o Claudemir vem aqui fazer a apresentação, falou, teve uma queda aqui porque alguém chegou com uma decisão de R$1 bilhão e parou de pagar, entendeu? Então, essa previsibilidade é importante para a execução orçamentária. Bom dia, Odine Nascimento, do Poder 360. O ministro Fernando Haddad falou sobre a JCP, que foi desidratada, e tinha a expectativa de arrecadar 10,4 bilhões no ano que vem, e a partir dessa desidratação, quanto é que fica? Com certeza a Receita Federal tem essa estimativa. E também em relação à MP da subvenção, quanto vai ficar de fato, se o impacto é realmente só de 800 milhões, ou se é um impacto maior? Quanto é que vai restar em termos de receita em relação a essas duas medidas? Olha, em relação à subvenção, a rigor pode ter até um aumento, né? Porque aquele perdão que foi dado ali para trás,
ele pode permitir um fluxo imediato de recursos, apesar de ser um percentual alto de perdão, né, foi 80% em relação ao passado, ele pode ser um estímulo muito forte para arrecadação imediata. E, assim, da JCP, os estudos que a Receita Federal faz prospectivos em relação ao futuro são sempre muito conservadores, muito mais do que quando nós fazemos em relação ao passado, evidentemente, que é com base em declarações. Aquele valor de 10 bilhões, eu pessoalmente sempre achei bastante conservador. E se você verificar as notas que têm saído de empresas de investimento, falando do impacto em determinadas empresas dessas decisões, vocês vão ver que talvez a gente tenha sido bem conservador. Então, eu não estou tão preocupado, não, em relação aos 10 bi do JCP, provavelmente não chegue a isso, mas não deve ser muito abaixo disso, não, o valor do ganho, né, para o erário. S. Cavalcante. Está aqui? S. Então, oi? Já foi. A Samantha. Ministro, aqui, desculpa, o ministro Haddad falou antes. Secretário, aqui é Samantha Klein, da CBN. Só para confirmar, vocês vão enviar essa MP com as 3 medidas ainda hoje ou quando? E até a Flávia perguntou a respeito da MP já ter valor de lei, né? Ela já é estabelecida. Com isso, a gente tem aí promulgada a legislação, a prorrogação da desoneração para os 17 setores até 2027, mas com essa MP, assim, quais são os efeitos imediatos da MP e como é que vocês vão começar a negociação com o Congresso? Porque, claro, uma MP tem validade, né? Então, o que dá para esperar aí? E eu só queria confirmar se, com essas 3 medidas, o objetivo é sanear, pelo menos, o rombo de 12 bilhões em desonerações no ano de 2024. Obrigada. Isso, a ideia é essa mesmo, como ele disse, né? E não há nenhuma surpresa, né? O ministro falou várias vezes que apresentaria uma contraproposta. O governo se manifestou várias vezes no sentido do entendimento de que a prorrogação era inconstitucional. O presidente da República vetou por inconstitucionalidade. Enfim, mesmo na discussão no parlamento, isso ficou muito claro que nós apresentaríamos uma proposta alternativa. E é isso que nós estamos fazendo hoje. O ministro já disse que a medida provisória está lá já na Casa Civil, né? Nós já enviamos, está lá na Casa Civil, depende agora do presidente avaliar e verificar o melhor momento de sua assinatura e publicação. Isso, em relação à desoneração da folha, o impacto calculado por nós era de 12 bilhões de reais, também de uma maneira bastante conservadora. Então, nós tiramos esse risco do orçamento do ano que vem. Nós substituímos isso por um modelo mais pró-emprego, muito analisado, conforme a experiência internacional, valorizando os menores salários, valorizando as empresas que efetivamente empregam mais, e com uma medida compensatória sustentável, que é a questão do PERSE. Então, nós tiramos esse rombo de 12 bilhões, sim, do orçamento do ano que vem. Como é que é? Não, nós não estamos contando, de novo, essa medida é muito mais para a nossa organização do que qualquer outra coisa. Se o que aconteceu esse ano se repetisse no ano que vem, daria em torno disso. Mas pode não acontecer, por quê? Porque como eu estou parcelando, é bem possível que muitas empresas prefiram o precatório, até porque nós estamos regularizando, né? Hoje o precatório é pago com atraso, mas agora o Tesouro está regularizando, a pessoa pode fazer a conta. Para mim não faz diferença, não estamos preocupados com a arrecadação, repito. Nós estamos preocupados com o planejamento, com a execução orçamentária, não sermos surpreendidos durante a execução orçamentária. Vai? Então, o André. Alô, tá funcionando? Tudo bem? André, da Band News FM. O senhor falou, posso ter entendido errado, mas o senhor falou que não vai ser pelos setores, né? Vai ser pelas atividades, a questão da remuneração. A gente tem um número de atividades, que atividades seriam esse tipo de coisa? E, além disso, a gente tem prazos quanto a isso? Vai ser prazos diferentes para cada atividade? Como é que vai funcionar? Obrigado, Sim, desculpa. São 2 anexos que listam por quinais, né, por classes de quinais, cada uma das atividades.
para a empresa ser beneficiada, ela tem que ter como atividade principal esse KNAI. Então, é esse que vai ser o critério, tá? E vai ser publicado com a medida provisória. Sim. São atividades relacionadas com ela. Repito, se vocês pegarem a lei hoje é muito confusa. Ela fala de setor, fala de KNAI, fala de não sei mais o quê. Então a gente pegou quem realmente utiliza o benefício. Não é nenhuma surpresa. Quem realmente está sendo beneficiado está sendo contemplado por esse modelo aqui, mas de uma maneira mais racional. Aqueles que tinham pouca opção, porque você pega às vezes um setor que quase ninguém optava pelo sistema anterior, e esse nós tiramos simplesmente. Então foi essa análise muito aprofundada que foi feita pela Secretaria de Política Econômica, pela equipe do Guilherme Mello. Secretário, Janaína Camelo, da Jovem Pan News. Ainda sobre essa questão, então, se eu disser que são 17 setores, eu não estou dizendo certo. Eu digo das atividades ou das KNAIs, só para a gente deixar bem claro isso. Não são os 17 setores, porque alguns, como eu disse, não optavam pelo sistema anterior, esses nós já tiramos. E nós transformamos pela lógica de KNAI. Até o Mário aqui, do meu subsecretário, falando que eu posso falar das atividades, mas, enfim, eu posso contar aqui, né, quantos KNAIs de classe 1. 25 no anexo 2 e no anexo 1. 17 no anexo 1. Então, são 17 classes de KNAI no anexo 1, que tem um benefício maior, de uma alíquota de 10% na primeira faixa, e 25, eu disse, né? No anexo 2, que tem uma alíquota de 15% na faixa de um salário mínimo. Joia. Normal. O benefício é para essa faixa. Veja que essa que é a grande diferença. Quem está sendo beneficiado aqui é exatamente a faixa de um salário mínimo. Mas eu repito, isso é como na tabela do imposto de renda. Mesmo quem ganha 10 salários mínimos está sendo desonerado naquela primeira faixa do primeiro salário mínimo, tá? Mas veja que, bom, aí o Guilherme Mello vai poder falar muito melhor com vocês depois, mas segundo a literatura internacional, esse é o melhor modelo para fomento do emprego, tá? Só rapidinho, só sobre a medida de compensações, o senhor falou que nesse ano total mais de 20 bilhões em compensações, sendo que 65 só por decisão judicial, né? 200 bilhões de compensação esse ano. Mas veja, 200 bilhões é o valor total, inclusive aquela compensação legítima, né? Que você tem o PIS/COFINS não cumulativo. A empresa IPI, a empresa compra um insumo, ela se acredita e compensa com o que vai sair. Não estou dizendo que 200 milhões. Só que esse aumento exponencial mostra que alguma coisa aconteceu a partir de 2019, né? Que ele era em torno de 60 bi, pulou para 200 bi. O que aconteceu ali por 2017, 2019? É o julgamento da tese do século. Então, ali teve essa explosão. Por isso que a gente sabe que boa parte, nos últimos 5 anos, nós tivemos mais de 1 trilhão de compensações. 1 trilhão de compensação nos últimos 5 anos. Sendo que, muito provavelmente, metade disso é da tese do século. Então, o que a gente está pegando é uma parcela disso, que é decisão judicial, que dos 200 bilhões desse ano representa em torno de 65 bilhões, e é isso que nós estamos regulando. E uma parcela da parcela, né, como eu disse, porque é só aquilo acima de 10 milhões de reais. Olha, 90% das decisões, das compensações com base em decisões judiciais são tese do século. Não. Qualquer decisão judicial. Qualquer decisão judicial. Como que é o processo? A empresa entra com uma ação judicial qualquer, ela ganha, ela tem um crédito. Ela pode pedir para o juiz emitir um precatório para receber de uma vez em precatório, ou pode pedir uma homologação para fins de compensação. E quando ele pede essa homologação para fins de compensação, muitas vezes nós somos surpreendidos na Receita, que ele aparece do nada e para de pagar. Em grandes empresas que pagavam centenas de milhões todo mês, simplesmente zeram o pagamento. E muitas vezes ficam anos sem pagar nada, como o ministro mencionou aqui. Pessoal, o secretário vai ter que se retirar, tá? Então, nós encerramos por aqui, então. Obrigado, pessoal. Obrigado. Essa é a regulamentação de